Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Certo, por que não pega uma mão? Vamos orar. Espírito Santo, obrigado por esse dia. Obrigado. Nós oramos que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós enquanto pregamos. O Senhor faça como quiser. Eu oro para que o Senhor unja o pregador e a congregação, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Alguns membros da nossa equipe estavam conversando semana passada com um dos líderes do nosso movimento e eles estavam discutindo como movimentos fazem transição. E ele fez uma declaração, ele disse, normalmente os movimentos fazem a transição de pioneirismo, a primeira geração, a geração de pioneira, e a próxima geração é mais parecida com colonos. E nossa equipe disse, não somos colonos, somos pioneiros. Estamos tendo esse diálogo um pouco mais tarde. Estamos meio que brincando sobre sermos pioneiros para sempre. Na manhã seguinte, eu acordei às 5 da manhã e fiquei pensando. Eu escrevi o seguinte: mas e se formos chamados para sermos um movimento pioneiro? Como a NASA, construímos foguetes para ir onde nenhum homem foi antes. E se o nosso negócio for a exploração e nossos valores forem paixão, curiosidade e coragem? É uma metáfora, consegue me entender? Será que a exploração da glória é o nosso chamado, o discipulado das nações, nosso propósito, o reino de Deus, o nosso lugar, e a presença de Deus, o nosso superpoder? Poderíamos juntos aproveitar a sabedoria da era vindoura, descobrir o conhecimento da glória do Senhor e levá-lo para a nossa terra e destruir a pobreza, a falta de esperança e o desespero. E se os perdidos fossem atraídos pela beleza, transformados pelo Espírito, salvos em famílias e se tornassem parte de um legado? E se eles se tornassem os cientistas de amanhã, os engenheiros de uma nova era, construindo foguetes do futuro que impulsionam e exploram e que vão descobrir alturas celestiais profundas mais do que outra coisa. Isso tudo é uma parábola. E, por exemplo, se o movimento da Bethel nunca se tornasse colônia, a menos que estejamos falando da Lua ou Marte, nessa metáfora aí. Porque somos um movimento que constrói foguetes. Vocês sabem, a NASA pode ter começado com um espírito pioneiro, mas se a NASA se tornar uma colonizadora, ela some, porque a NASA constrói foguetes e treina astronautas. E se nosso movimento fosse um movimento de pioneiros? E se treinássemos pioneiros e astronautas, homem foguete e mulheres foguete? E se as pessoas para as quais somos chamados forem pessoas que querem ir onde ninguém jamais foi? Eu diria que a próxima geração é provavelmente mais pioneira do que a primeira geração. Mas ressalto que essa próxima geração, essa geração mais jovem, tem um desejo de plantar igrejas. Nos últimos 7 ou 8 anos, acho que plantamos o Jesus Culture, plantamos em Austin, Texas, plantamos em New York. Já estamos falando sobre começar uma outra igreja. A propósito, plantamos Sydney, Sydney, Austrália. Existe Sydney em New York? Acho que não. Sydney, Austrália? Não sei se era uma profecia ou um erro, sabe? Quando você é um profeta e se trata de um erro, você diz, e assim será. Chamando as coisas que não são como se fossem. Provavelmente outra igreja na Austrália, muito em breve. Eu estou dizendo que não estava no coração de Bill e no meu de plantar igrejas, mas essa nova geração surgiu e disse, por que não vamos atrás de cidades apostólicas? E juntos começamos a identificar cidades apostólicas. E eles começaram a dizer, por que não plantamos uma igreja lá? Por que não plantamos um movimento? Por que não plantamos não só uma igreja, vamos plantar um centro apostólico? Por que não temos mais de um centro apostólico nas nações? E começamos a sonhar.
Acho que eles começaram a sonhar e começamos a dizer, vai em frente, faça o que Deus chamou para fazer. Às vezes eu penso, alguém disse, bem, eu não quero que façamos nada que eu não tenha uma visão. Eu acho que quando você é pai ou mãe, há muitas coisas que seus filhos fazem e você não tem visão para isso. Talvez você goste de esportes e seus filhos gostem de concertos, eles gostem de música clássica, eles querem ser um músico. Não, o que está acontecendo comigo? Eu já plantei uma igreja em Sydney, New York. Estou criando músicos. Eles podem querer ser músicos clássicos. Você pode não ter interesse nisso, mas como pai, você tem interesse neles. E eu estou ressaltando que, quando se trata de um movimento baseado na família, não se faz só o que você quer fazer, você faz o que eles querem fazer. E se for no Senhor, você apoia. Sim, Chris, esse foi um ponto muito bom. Obrigado. Acho que a parte do astronauta não caiu bem aqui. Foi muito bem no último culto. Eu quero te dizer isso. Quando eu disse astronautas, eles disseram sim. Quando eu disse aqui, vocês... Quero falar sobre o desenvolvimento de pioneiros de legado. Abram em Números, capítulo 11, versículo 16. Quero dar um contexto para isso. O povo está reclamando com Moisés. Diziam, temos maná todos os dias, nunca temos carne, as coisas estão ruins, blá, blá, blá. E Moisés está exausto. Ele está cansado do povo. Em um determinado momento, ele disse a Deus, mate-me, acabou, eu quero parar. Ele está exausto e vai ao Senhor e diz, eu estou cansado desse povo, o Senhor está cansado desse povo. Agora eles querem carne, eles não gostam mais de comida de anjo, estão reclamando. E Deus diz, eu não vou te matar. O que eu vou fazer está no versículo 16. Então, disse o Senhor a Moisés, ajunte-se a 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e falarei com você ali, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves sozinho. Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre os 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Porém, 2 homens ficaram no arraial, um era Eldad e o outro era Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldad e Medad profetizaram no arraial. Eu espero que é assim que se diga. Provavelmente é hebraico, tipo assim. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldad e Medad profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu, Moisés, meu senhor, proíbe-los. E Moisés, porém, disse a ele, tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. E aqui estão eles. Moisés está cansado. E o Senhor disse, aqui o que eu vou fazer? Vou tomar o Espírito que está sobre você, vai reunir 70 anciãos, vou pegar o Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. E eles vão carregar o peso contigo. Tipo, essa é a razão do que eu estou colocando o Espírito neles, para que eles possam pastorear o povo, para que eles possam pastorear a nação com você, que você não seja só como um rei que pastoreia a nação sozinho, mas esses 70 anciãos, eles discipularão a nação
estão com você. E eu vou pegar o Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. E quando o Senhor tomou o Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 anciões, a primeira coisa que aconteceu foi que eles profetizaram. 2 anciãos, eles estavam ali, mas não receberam o recado, estavam atrasados, o jumento deles quebrou com alguma coisa. Quando o Espírito do Senhor veio sobre os anciões, também veio sobre esses 2 que não estavam lá, eles não estavam longe. E eles estavam no acampamento e começaram a profetizar. E quando o servo de Moisés viu que eles estavam profetizando, correu para Josué e Josué para Moisés e disse: esses homens estão profetizando, precisamos impedi-los. Eles não fazem parte da Bethel Church? Por que eles estão profetizando? E Moisés disse: ouça, eu gostaria que todos eles fossem profetas. Estou destacando que Moisés era um pai que empoderava. Ele não tinha ciúmes, ele não disse: você tem ciúmes de mim? Eu não estou com inveja deles, eu gostaria que todos fossem profetas. Pense nisso. Josué, temos todas essas pessoas que estão reclamando, e a resposta do Senhor é colocar o Espírito sobre 70, e se ele colocar o Espírito sobre todos? E se todos fossem profetas? O Josué, eu gostaria que eles todos fossem profetas. É lindo. Em Números 27, Deus disse a Moisés: você vai morrer, você vai para o céu. E ele disse: tudo bem, Senhor, você está bem comigo. Mas, por favor, não deixem sem o sucessor, porque o povo será como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 18 de Números 27. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, o homem em quem está o Espírito. Josué já tinha o Espírito. E impõe sua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua autoridade. Diga autoridade. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Eu já compartilhei isso muitas vezes, como comissionamos pessoas, geralmente uso esses versículos porque eles têm sido muito impactantes para mim. Eu quero dizer que, quando estou tentando fazer é ensinar o que está acontecendo no mundo espiritual, porque acho que muitas vezes... Deixe-me dizer assim, acho que a maioria de nós, e eu incluo a mim mesmo, somos ignorantes do que está acontecendo no mundo espiritual. Por exemplo, o que está acontecendo e como podemos nos submeter e fluir com ele. Porque muitas vezes acho que algo acontece, tipo, oramos por alguém e vemos um milagre. Isso é tão impressionante para nós que aconteceu, e é quase que como uma roleta russa. Tipo, não sei como fazer isso acontecer novamente, mas aconteceu. E os milagres em minha vida, ou digamos, a intervenção de Deus na minha vida, tornam-se algo que acontece espontaneamente, em parte porque eu não sei como o mundo espiritual funciona. Então Deus diz a Josué, Deus disse a Moisés: pegue Josué, que tem o Espírito, ele já tem o Espírito, e eu quero que você o leve à frente de toda a congregação, traga Eleazar, o sacerdote, e eu quero que você comissione ele, comissione-o, à vista da congregação. E quando você fizer isso, quero que tire um pouco da sua autoridade e quero que dê a ele. Você notou que antes, Deus disse: eu vou pegar o Espírito que está em você e vou colocar sobre os 70. Agora ele diz: eu quero que você pegue parte da sua autoridade e a dê a Josué. Interessante, a palavra autoridade no hebraico somente foi usada assim por 2 vezes. Em todos os outros lugares é traduzido como esplendor, majestade, glória. 8 vezes é traduzida como esplendor. 6 vezes é traduzida como majestade. Pense o que está acontecendo aqui. Deus disse: Moisés, você está certo. Você precisa de um sucessor. Eu quero que eu escolha Josué, ele já tem o Espírito, mas quero que você tome da sua autoridade. Moisés, eu quero que você vai dar a Josué, já está em você. E você recebeu de mim. E você vai dar a Josué majestade, esplendor, glória, autoridade, para que o povo siga Josué e ouça como fizeram com você.
Pense no que aconteceu quando Deus ungiu você para ser líder. Ele não só lhe dá autoridade posicional. Quando você é ungido por Deus, chamado pelo Espírito, infundido com poder, Deus diz, vou lhe dar um pouco da majestade, um pouco da glória que está em Jesus, vou colocá-la em você. Você pensa, não sei, eu não quero roubar a glória de Deus. Você não pode roubá-la, Ele já deu a você. Jesus disse em João 17, ele estava orando ao Pai e diz, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu quero dar a eles. Não sei. Êxodo capítulo 17. Antes, deixa-me te dizer isso. Em Deuteronômio 34, falando de Josué, diz que Josué era dotado de sabedoria, pois Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Entendeu isso? Não diz que Josué era dotado de sabedoria porque ele tinha experiência, ou porque frequentou a escola de ministério, ou porque formou em administração comercial. O texto diz que Josué era dotado de sabedoria porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Ouça, eu leio a Bíblia todos os dias, 2 vezes por dia, por muitos anos. Quando eu fui salvo, o meu mentor disse ler a Bíblia todos os dias. Portanto, tem sido meu hábito de ler a Bíblia todos os dias. Eu acredito na Bíblia, acho que é importante ler todos os dias, mas quando sabe que você pode ler a Bíblia, mas se não tem um relacionamento com o autor, você perdeu o ponto. O objetivo de ler a Bíblia é para que você conheça o autor. Você pode memorar as Escrituras e não conhecer o autor. Gostaria de salientar que se conhecer a Bíblia e conhecer o autor fossem sinônimos, os fariseus estavam bem, mas eles memorizavam os 5 primeiros livros da Bíblia e não viram o Cristo que estava procurando diante deles, fazendo milagres. Estou ressaltando que a informação é importante e que estamos na era da informação que está prestes a explodir com a IA. Mas quero lhe dizer que haverá uma grande fome por conexão e transferência, porque a informação não pode fazer, Deus pode fazer, Deus faz. Eu estou dizendo que as pessoas gostam de ouvir mais e mais coisas. Tudo é ótimo, muito bom. Eles ouvem as minhas coisas, ouvem as coisas do Bill, ouvem mais das coisas do Bill do... Estou sendo engraçado. Estou dizendo que as pessoas estão ouvindo o nosso material. É bom, mas ouça, eu quero que o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você, o Espírito que está neles, seja transferido. Que seja transferido, para que não andem somente sabendo coisas, mas conheçam alguém, entendam como se mover no Espírito. Os milagres não são só algo espontâneo, mas algo a respeito de conhecer o mundo espiritual. E você atrai com majestade, glória e esplendor para você as pessoas a quem Deus está tentando tocar. Em Êxodo 17, os israelitas estão em uma guerra contra os seus arqui-inimigos, os amalequitas. Josué está no campo de batalha com seu exército. E Moisés está no alto da coluna. Moisés está mais velho agora, ele está na alta da coluna e ele observava a batalha de um lugar estratégico. Em algum momento ele levanta as mãos. Ou talvez ele soubesse que deveria levantar as mãos. Não é claro. Mas quando Moisés levanta as mãos, de repente, e aparentemente de forma espontânea, Josué começa a vencer. Ele abaixa as mãos, Josué está perdendo. Ele levanta as mãos, Josué está vencendo. Ele olha para Arão e Hur e diz, vejam isso. Eu acrescentei essa parte. Vejam, perdendo, certo? Perdendo. Vencendo. Diz que Moisés manteve as mãos levantadas de manhã até a noite, até que suas mãos e seus braços ficaram exaustos. E ele disse a Arão e Hur, venham até aqui, coloque algumas pedras debaixo de mim, para que me ajude a manter minhas mãos erguidas. E diz que Josué teve vitória da manhã até a noite e expulsou os amalequitas da terra. Gostaria de salientar que a maioria de nós não faz ideia do que seja isso. E construímos exércitos maiores, vamos a mais aulas bíblicas, jejuamos por mais tempo e não temos ideia do que é se mover no Espírito.
E de vez em quando alguém levanta os braços e temos uma vitória. É um testemunho que temos a cada 5 anos. Porque não sabemos como o mundo espiritual funciona. E, portanto, não fazemos parceria com ele. E lemos a Bíblia sem os olhos do Espírito. Nosso professor passa a ser o homem, e o Espírito Santo não é o nosso tutor e guia, porque não acessamos o Espírito, continuamos a nos tornar cada vez mais inteligentes, sem nenhuma transferência, e nos perguntamos por que não temos isso. E acredito que é hora de aprendermos maneiras mais profundas, como pioneiros. Como pioneiros. Quando eu falo sobre ir à Lua, acho que sabem disso, mas para ser claro, não estou falando de ir fisicamente em algum lugar, embora quando algo acontece no Espírito, como Josué, quando você vai a um lugar no Espírito, isso muitas vezes, nem sempre, muitas vezes afeta o mundo natural. Mas às vezes tentamos afetar o mundo espiritual, às vezes tentamos afetar o mundo espiritual por meio do natural e proponho que o mundo espiritual deve afetar o natural, não o contrário. Acho que inverti, mas acho que vocês entenderam a ideia. Parte desse sermão precisa de ser montado. É um pouco como comprar móveis na IKEA. E Josué obtém a vitória quando Moisés levanta as mãos. Agora vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. Mateus 28, Jesus ressuscitou dos mortos, foi até os discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações. Quero fazer uma rápida revisão do que aconteceu. Quando Deus criou a terra, Ele fez o homem, à sua imagem, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e sujeitai a terra. Assim, o salmista escreveu: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra pertence aos filhos dos homens. Adão tinha autoridade sobre a terra. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que era proibida. Eles não só desobedeceram a Deus. Deus disse: não comam da árvore. O diabo disse: comam da árvore. Quando eles comeram da árvore, eles não só desobedeceram a Deus, eles obedeceram ao diabo. E quando obedeceram ao diabo, passaram a ter um novo mestre. E o diabo se tornou o Deus desse mundo. Por quê? Porque Deus deu autoridade a Adão, e Adão deu a Satanás. Então, em Lucas 4, o diabo diz a Jesus: se você se curvar e me adorar, eu lhe darei todos os reinos do mundo, porque eles foram me entregues a mim. Quem os entregou? Adão. Acho que foi C.S. Lewis que disse: o Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos dos Deus. Por que Deus se tornou um homem? Porque Deus deu autoridade sobre a terra aos homens. Deus teve que se tornar um homem para poder recuperar a autoridade de volta. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele disse: toda autoridade me foi dada. Essa palavra autoridade é a palavra exousia, que significa autoridade. Em Lucas 9, Jesus diz que já havia dado poder. Ele já havia dado a ele dunamis, de onde vemos a palavra dinamite. Quando, sabe, o policial, ele tem uma arma, ele tem dunamis, mas ele também tem um distintivo, ele tem autoridade. Quando você entende que o diabo tem algum poder, você tem maior poder. O diabo não tem autoridade, você tem toda a autoridade. Qual era o plano do Senhor quando lhes deu autoridade? Em outras palavras, se o Bill me dissesse: eu te dou autoridade, eu diria: sobre o quê? Sobre o quê? Qual é a minha esfera? Sobre o que eu tenho autoridade? E o Bill diria: eu te dou autoridade para se tornar prefeito da cidade. Oh, ok. Eu lhe dou autoridade sobre a igreja. Ok. Eu lhe dou autoridade sobre o movimento. A autoridade tem que ser algum sentido. Aonde eu estou autorizando? A palavra vem da palavra autor. Quer dizer que eu estou autorizando algo. Eu estou autorizando um livro. Estou autorizando um lugar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está bem. Quero que vocês façam discípulos de quê? Pessoas, sim, claro. Mas das nações. Essa autoridade que você tem, a sua esfera é nações. Esse é o seu trabalho, nações. É o cumprimento da promessa feita a Abraão. A promessa a Abraão é: você será pai, não só para Israel, você será pai de muitas nações. E lembre-se que o primeiro cumprimento disso foi com José, que tinha um casaco multicolorido, que significava muitas nações. Seus irmãos o molharam em sangue, significava que Jesus morreu
não por uma nação, não por uma tribo, mas por muitas tribos. E a primeira nação que viu o cumprimento da promessa de Abraão, você será pai de muitas nações, aconteceu por meio de José. José não foi pai sobre Israel, José foi pai sobre o Egito. E a propósito, José não se tornou uma tribo. José tinha 11 irmãos. Todos os outros 11 se tornaram uma tribo. Havia a tribo de Gad, a tribo de Benjamim, havia a tribo de Ruben, mas não havia a tribo de José. Por quê? Porque José foi enviado para ser, não para ser um líder israelita, mas para ser um líder egípcio. Então, seus dois filhos, Manassés e Efraim, no capítulo 48 da Bíblia, de Gênesis, capítulo 48 de Gênesis. Cala a boca. No capítulo 48 de Gênesis, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, disse a José: Efraim e Manassés serão meus filhos, eu me apropriarei deles, eles serão meus filhos e tomarão posse de sua tribo. Portanto, não existe a tribo de José, há uma meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim, porque José foi chamado não para uma nação israelita, mas para uma nação egípcia. Estou apontando que, na essência de quem somos, Deus nos chamou para discipular nações, não só Israel, mas o Egito. Não só o Egito, mas a Babilônia. Daniel na Babilônia, Esther com o rei Assuero. Você percebe que Deus estava no negócio de discipular nações muito antes do nascimento da igreja. E agora, ele ressuscitou dos mortos, ele diz: pessoal, eu os ungi, eu os comissionei, pensem em Josué, pensem nos 70 anciões. Pensem, o Espírito que está sobre vocês, eu vou colocar sobre eles. E isso será para o discipulado das nações. Agora, Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus ressuscitou dos mortos. O Espírito já havia sido derramado sobre eles. Pensem em João 20. Jesus sopra sobre eles e diz: receba o Espírito. Portanto, já haviam recebido o Espírito. Agora ele diz a eles, versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Ele acabou de falar para eles: eu quero que vocês vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Agora em Atos 1, ele diz: esperem, eu quero que vocês vão, mas ainda não. Porque você precisa, posso dizer, um comissionamento. Ouça, agora é uma metáfora. O Espírito que está sobre Moisés, eu preciso que esteja sobre você. Preciso que a majestade, o esplendor, a autoridade e a glória estejam sobre você antes de você ir. Não vá ainda. E eles esperam. Como você sabe, eles esperam. E a próxima coisa que acontece é Atos capítulo 2. De repente, eles estão esperando e o Espírito cai sobre eles. Me acompanhe. O Espírito Santo cai sobre eles. Qual é a primeira coisa que acontece quando o Espírito cai sobre eles? Eles começam a falar em línguas e profetizar. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o Senhor disse a Moisés: reúna os 70 anciãos, o Espírito que está sobre você estará sobre eles. Quando o Espírito veio sobre eles, o que eles fizeram? Eles profetizaram. E o que aconteceu com os dois que estavam no acampamento? Eles profetizaram. E o que aconteceu? Tentaram fazer eles parar, e Moisés disse o quê? Eu gostaria que todos fossem profetas. O que acontece depois? Deus derrama seu Espírito e lhes diz: esperem, vocês precisam de poder do alto. Vocês precisam de poder. Você recebeu o chamado, recebeu a comissão, mas ainda não tem a unção. Vocês precisam esperar pelo poder do alto. O Senhor está dizendo: preciso que você entenda isso. Ouça, eu não quero que saia pela metade. Não quero que saia dizendo: eu estou numa missão. O Senhor disse: você tem que entender isso. Você precisa entender que quando você faz isso, os anjos dizem: vá. Quando você faz isso, os anjos param. Quero que você seja conhecido no céu e temido no inferno. Quero que os seus servos, os anjos são servos daqueles que receberam a salvação. Preciso ter certeza de que há um símbolo de autoridade em sua cabeça. Portanto, quando você sai, não sairá como Chris, não sairá como Bill, ou Dan, ou Danny, ou
Jen, ou a Julie. Entendeu a ideia? Você está não saindo no seu nome, você está saindo com isso. Você não está criando exércitos maiores porque está perdendo. Não está jejuando mais tempo porque está perdendo. Você entendeu o mundo espiritual. Os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus festejavam. E ambos venceram. Você não entendeu o que eu disse. Os discípulos de João Batista ficaram frustrados com João porque estamos sempre jejuando e eles vão a casamentos e Jesus faz vinho. De fato, metade dos discípulos de João deixou João e foi com Jesus. Tipo, eu gosto mais das festas do que... Sempre que estamos com esse cara, tudo que ele faz é jejuar. Estou dizendo que você sabe quando jejuar e quando festejar. Você não faz um método porque você entende o mundo espiritual. O Espírito foi derramado. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. E eles diziam, esses caras estão todos bêbados. E Pedro se levanta e diz, esses homens não estão bêbados, como você supõe, pois são 9 da manhã. Mas isso é o que o profeta Joel falou. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Moisés, eu gostaria que todos fossem profetas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Até os seus servos naqueles dias derramarei o meu Espírito e eles profetizarão. Estou salientando que a profecia que estava sobre eles não é o resultado, é a unção para discipular as nações. É a majestade, é glória. Está me entendendo? É beleza. Em outras palavras, o Senhor não está em você para que você possa profetizar, tipo, vamos estudar os dons do Espírito. Isso é ótimo. Não, mas é para algo maior. Jesus disse, logo antes disso, vocês farão discípulos das nações. Ouça, eu quero que vocês vão a Jerusalém, a Judéia, e os confins da terra, mas vocês ainda não estão prontos. Primeiro você precisa de esplendor. Primeiro você precisa de majestade. Primeiro você precisa de autoridade. É uma boa palavra essa. This is really a good word. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós não eram um povo, mas agora sois o povo de Deus. Você viu isso? Deus disse a Moisés, você vai pegar a majestade, o esplendor, e vai colocá-la em Josué. Quando o Espírito Santo desceu e Pedro era o porta-voz, Pedro escreveu, e vós sois sacerdócio real, nação santa. O que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre você? A mesma coisa que aconteceu quando desceu sobre Josué. Josué recebeu esplendor, majestade e glória. E você também. Quando o Espírito Santo veio sobre você, vocês não só profetizaram, vocês se tornaram uma raça escolhida. Um sacerdócio real. Um povo para a proteção de Deus. Um de seus superpoderes é a glória. Eu não quero roubar a glória de Deus. Você não pode roubá-la. Em João 17, Jesus disse, Pai, a glória que está sobre mim, eu quero dar a eles. Romanos 8, 28, provavelmente todos sabem disso. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Aqueles que ele chamou, ele predestinou. Aquele que ele chamou, ele também justificou. E os que justificou, também glorificou. E continua dizendo que toda a criação está esperando que os gloriosos filhos de Deus sejam revelados. Quando você entende que a glória é o seu superpoder, ela atrai as nações. As nações não são atraídas pelo feio, elas são atraídas pelo... Ouça, você pode ser feio na carne. Eu não disse que você era. Eu disse que você pode ser feio na carne, mas quando Deus unge com esplendor, as pessoas até se sentem atraídas a você por causa do seu cheiro no Espírito. Talvez não consigam explicar isso. Talvez pense, esse é um cara muito feio, e ainda assim as pessoas se reúnem a ele porque está ficando pior.
Estava indo muito bem até eu chegar aí. Romanos 1:11. Paulo escreve aos Romanos. Ele escreve 16 capítulos aos Romanos, a mais bela teologia, provavelmente em todo o Novo Testamento. Mas ele começa com isso. Anseio ir ter convosco, para que eu possa comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. O que ele está dizendo? Vocês receberão 16 capítulos de grande teologia. Isso não vai fortalecê-lo. O que vai fortalecê-lo é quando eu vier e lhe conceder um dom espiritual. Estou apontando que estamos correndo de conferência em conferência para aprender mais e mais. Tudo isso é bom, tenha fome. Mas se quiser isso, não é assim que acontece. Vem por aqui. E às vezes, estamos sempre aprendendo e nunca chegamos ao conhecimento da verdade. Às vezes, temos toda essa teologia em nossa mente, mas isso não assusta os demônios e não inspira os anjos. E estou dizendo que precisamos ser conhecidos no Espírito. Lembro-me que anos atrás, Randy Clark estava em uma conferência aqui, Kathy e eu estávamos morando em Riverview, e havia uma senhora, ainda não havia o Hebrews ali, quando saía pela aquela porta, entrava num corredor que dava para uma outra porta que dava para o lado de fora. Essa senhora estava sentada bem ali, e enquanto o Randy estava pregando, ela se levantou e saiu correndo pela porta. Eu não sei porquê, mas senti que eu deveria ir ver se eu podia ajudar. Então eu saí pelas portas, ela estava nas outras portas que dava para o lado de fora, e eu estava provavelmente, não sei, daqui até o final da plataforma. E como ela estava prestes a sair pela porta, eu gritei: "Ei, você está bem?" Ela se virou e, sem sua boca se movesse, em uma voz grave de homem, disse: "Eu sei quem você é. Você é Chris Vallotton." E deu o nome dos meus 3 filhos e disse: "Vou matar seus filhos e vou estrupar sua esposa." Eu sei, é de arrepiar os cabelos. E eu disse: eu sei quem você é. Você é o diabo e você vai ser essa senhora agora mesmo?" E ela caiu no chão. Em outra ocasião, estávamos voltando para casa e um transeunte estava numa cabine telefônica. Usávamos o telefone para ligar para casa, isso foi antes de celulares. E o transeunte entrou e pegou o telefone ao nosso lado. Isso aconteceu 2 vezes no mesmo dia, com cerca de 2 horas de diferença. A Catherine estava em uma cabine telefônica, eu estava em outra, estávamos ligando nossos filhos em casa, voltando para casa. A gente já está atrasado e voltando para casa. E a gente entrou no carro para sair, paramos no Burger King, na saída dali, na Eureka Way. Entrei no carro e disse: a coisa mais estranha aconteceu. Eu peguei o telefone para ligar para casa e um transeunte pegou o telefone sem discar e disse: o Chris Vallotton de Riverview está aqui. Não, ele disse: Chris e Kev Vallotton de Riverview estão aqui. Eu não queria te dizer, mas quando a gente foi no Kmart ligar daquela cabine, outro transeunte pegou o telefone e disse: o Chris e Kev Vallotton de Riverview estão aqui. Então subimos o morro bem devagar. Isso é muito estranho. O que está acontecendo? E chegamos ao topo e ouvi o Senhor dizer: eu quero que você seja conhecido no inferno e famoso no céu. Há algo sobre isso que você não consegue ler a Bíblia o suficiente para entender. Há algo sobre o reino espiritual, no qual o Senhor nos unge, Ele nos comissiona com graça, Ele nos comissiona com glória, Ele nos comissiona com beleza, Ele nos comissiona com autoridade, e Ele nos comissiona com poder. E talvez não conseguimos ver isso, talvez não o sintamos, mas quando entramos em um lugar e há um demônio ali, ele tenta se esconder. Ou é melhor sair daqui, porque o Dan Farrell está aqui. Há algo que está chegando para nós. Há algo que Deus quer fazer em nós, que não é só aprender mais. Trata-se de transferência. Trata-se de levar a majestade que Deus colocou em alguns dos líderes, não só em nosso movimento, mas em todo o mundo. Deus ungiu muitos líderes. Sim, temos visto líderes caídos, mas isso não nega o fato de que Deus unge líderes para ungir outros. E a meta não é que você seja a pessoa mais ungida no lugar, a meta é que você comissione o maior número de pessoas ali.
A meta não é ter inveja de outras pessoas. Não deixe que essas pessoas ministrem. Eles não são da Bethel. O Senhor diz, o que está errado com você? Pare com a inveja. Pare com a competição. Eu gostaria que todo o meu povo fosse profetas. Eu quero um movimento inteiro de profetas se movendo pela terra, fazendo discípulos das nações. Preguei uma palavra tão boa. Desculpe. Bem, há mais, mas vamos fazer. Estamos alguns minutos atrasados, mas senti que deveríamos orar pelas pessoas que não têm o batismo do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha sido batizado no Espírito Santo, talvez não conheça o Senhor. Podemos nos levantar? Eu gostaria de convidá-lo. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, ou não se move em poder, nunca se moveu em sinais e maravilhas, nunca viu um demônio ser expulso, talvez nunca tenha profetizado, seja o que for, eu gostaria que viesse aqui à frente, bem rápido. Vamos fazer isso rapidamente? Os líderes virão, imporemos as mãos sobre vocês e vamos pegar, metaforicamente, o que estava em Moisés e vamos colocar em vocês. Vamos colocar em todos vocês. E eu acredito... Deixe-me dizer, algo poderoso está acontecendo. Eu vi o último culto. Você sabe que está se movendo com poder quando a Siri concorda com você. Acredito que o Senhor está levantando casas de atos. Quero que diga o seguinte, o Senhor está me ungindo para curar os doentes, expulsar os demônios, fazer milagres, ressuscitar os mortos, para que eu possa discipular as nações. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Todos os meus filhos servirão ao Senhor. Meus netos servirão ao Senhor. Meus primos servirão ao Senhor. Meus tios e tias servirão ao Senhor. Meus pais servirão ao Senhor. E minha casa será uma casa de cura. As pessoas chegarão doentes e sairão curadas. As pessoas chegarão possuídas por demônios e sairão livres. As pessoas chegarão doentes mentais e sairão com a mente de Cristo. As pessoas chegarão perdidas e serão salvas. Minha casa será uma casa de milagres. Os anjos ficarão à volta de minha casa em nome de Jesus. E minha casa será uma casa de prosperidade. Uma casa com mais do que o suficiente para que eu possa financiar o discipulado das nações em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos para essas pessoas. Os anciões venham e coloquem as mãos sobre eles. Vamos lá. E põe as mãos sobre eles. Estou orando por vocês agora mesmo. Senhor, nós liberamos? Sim, isso. Vamos lá. Nós liberamos o batismo do Espírito Santo sobre eles. Senhor, oramos para que o Senhor os batize no Espírito Santo, para que eles falem em línguas, para que eles recebam milagres, para que eles profetizem. Nós liberamos isso sobre eles agora mesmo e transferimos glória a eles. Transferimos majestade a eles. Esplendor a eles. Alguns de vocês precisam disso também. Estenda suas mãos. Sim, eu tenho um pouco disso. Eu quero muito mais. Eu libero esplendor, majestade, glória, poder e autoridade sobre todos vocês, em nome de Jesus. Diga, eu recebo para mim e para minha família. Que minha família seja um legado de pioneiros do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.